Oi, gente! Eu dei essa ilustração pro meu pai de Dia dos Pais e decidi dar algumas dicas de como fazer ilustração no Figma. Já falei sobre isso várias vezes no canal. Então aqui eu já tinha feito alguns elementos meus da ilustração. Eu vou só finalizar os detalhes e o foco vai ser meu pai, né? Já que foi de Dia dos Pais. Então aqui eu apertei P no meu teclado e fui contornando e fazendo vários cliques. Aqui eu vou fazer o contorno do meu nariz. Como eu tô de lado, eu subi um pouquinho esse ossinho inicial do nariz para dar essa sensação de diferença dessa parte de trás, como ficou a bochechinha. E aí nessa bochecha eu fiz um outro elemento que eu vou aplicar uma sombra para que não pareça que é o mesmo elemento, senão fica parecendo que eu tô de lado e fica meio estranho. Então, aqui eu vou fazer todos os elementos usando a técnica de iluminação e sombra. Tem um vídeo aqui no canal explicando com calma, tá? Então, se você não sabe nada de ilustração no Figma, assiste os outros vídeos primeiro. Esse aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido para dar as dicas mais focadas em homem mesmo, que eu nunca falei aqui no canal. Então, aqui eu tô fazendo vários contornos e só tirando a borda e preenchendo, porque depois eu vou colocar a cor certinha de todos de uma vez. Como eu uso a técnica de iluminação e sombra, eu mostro primeiro como pegar uma cor mais clara e depois uma mais escura e vou aplicando transparência em cima disso. Vocês vão ver. Então, eu tô selecionando aqui, criando os elementos de todas as partes que eu acho que tem iluminação e sombra. Então, ó, esse queixo aqui tá um pouco mais claro, então eu vou aplicar uma cor mais clara nele. Aqui no pescoço tá mais escuro, então eu vou deixar um pouquinho mais escuro, porque mesmo que seja uma ilustração minimalista, eu quero dar essa profundidade, esse movimento. Então, como eu já tinha a cor mais escura do pescoço, eu copiei e fui aplicando em tudo que eu quisesse que ficasse escuro. Então, ali, essa diferença da bochecha, embaixo da boca, para dar a sensação que o meu lábio tá fazendo sombra, e o resto eu deixei mais claro. Então, eu peguei a cor de base e clareei um pouco e fui aplicando transparência. Depois, eu fui ajustando alguns elementos que eu achei que estavam estranhos, então eu selecionei os pontos e fui arrastando ou com o mouse ou com auxílio das setas do teclado, que ajuda também, e corrigindo ali a transparência, tá? Então, fui dando zoom, tirando e vendo como que eu achava que ficava legal. Ainda editei esses outros elementos, e aí eu selecionei todos e deixei atrás do cabelo, tá? Porque vocês viram que tinha um que estava ali na frente do cabelo. Fui ajustando ali alguns elementos que estavam faltando, coloquei alguns a mais que achei que estavam faltando também. Coloquei a cor correta, apliquei transparência. E aí mais alguns elementos de iluminação. Copiei ali a cor de base mais clara. Achei que ficou legal e agora eu vou fazer os acessórios. Então aqui eu fiz o sapato, eu deixei assim mais estranho, que como o elemento vai ficar atrás do pé, não tem problema, tá? A tira vai ficar na frente, então teve que ser certinho. As duas tiras e ali a parte do tornozelo. Como eu quis fazer uma vibe mais minimalista, eu não fiz o detalhe das unhas e tal, eu fiz mais os detalhes principais, mais chamativos da roupa, dos acessórios. Ah, eu só ajustei ali, ajustei um pouco as pernas que eu tinha feito. Se você reparar, eu coloquei essa perna de trás um pouco mais escura, tá? Para dar essa sensação de profundidade, que a perna de trás está um pouco mais atrás. E a roupa normal, só fui clicando e contornando, bem rentezinha, porque ela vai ficar na frente do colo, mas atrás do cabelo. Vocês vão ver que aqui ela tá na frente do cabelo. Mas no final do vídeo eu coloco o cabelo na frente da blusa, tá? Não se preocupem. Agora eu vou fazer o meu pai. Apertei P no teclado, fui contornando bem certinho e aí eu dei zoom nessas partes para ficar bem legal os detalhes, tá? Então, ó, eu fiz bem certinho, depois fiz a boca, os dentes. Eu vou colocar o elemento da boca por cima, mas eu fui contornando certinho o rosto. E como o pescoço dele não tá muito dividido, eu fiz o rosto inteiro. E aí depois eu vou fazer só as sombras para representar o pescoço, tá? Eu selecionei tudo, apliquei 300 no que eu queria que ficasse arredondado e fui fazendo os outros elementos. Como eu quis fazer uma ilustração minimalista, eu não peguei muitos detalhes do resto do corpo e da roupa. Eu fiz mais o contorno mesmo. E aí fiz das pernas. Ó, não fiz tão certinho ali a parte do pé, porque como o sapato vai ficar por cima, eu deixei assim mesmo. E aí depois eu vou fazer o sapato e vou ajustando. Ó, a perna também deixei um pouco ali na frente da bermuda, porque eu vou deixar a bermuda na frente.
Eu me agrupei ali para ficar mais fácil, porque já estavam ficando muitos elementos ali na hierarquia, e comecei a contornar a parte de acessórios e roupa do meu pai. E aí eu estou usando a estratégia de fazer primeiro todo o contorno e depois aplicar a cor. Tem ilustração que assim que eu contorno eu coloco cor, mas é só detalhe mesmo, assim eu acho mais rápido, por isso que eu decidi fazer. A verdade é que eu fiz essa ilustração horas antes de entregar, assim, eu fui dormir 3 horas da manhã acabando a ilustração. Mas faz parte, né? Então contornei tudo certinho. O braço vai ficar na frente da blusa, por isso que ela tá um pouco assim. E aí agora, tá todo o elemento contornado, eu vou aplicar a cor. Aí eu peguei em base da minha cor de pele, que eu já tinha feito certinho, e escureci um pouco, meu pai é um pouco mais escuro. O sapato também peguei como base a cor de pele dele, escureci. Porque como eu queria mais minimalista, eu falei, vou usar vários tons de marrom, já que, enfim, eu e ele somos marrom, eu achei que ia ficar legal. Aí eu peguei a mesma cor da minha blusa e eu ia pegar a mesma cor de bermuda, só que aí eu escureci um pouco, deixei um azul mais escuro para aparecer um pouco também a foto de base. E aí agora eu vou fazer o cabelo. Sim, meu pai é careca, mas é importante fazer cabelo, gente. Tem um pouquinho ali. Então eu copiei ali o final da cabeça só para economizar os cliques e porque eu vou aplicar transparência e fiz o elemento. E aí agora eu vou fazer os elementos também de sombra. Então copiei ali o final do pescoço e continuei para fazer essa parte da sombra. Tem outros vídeos explicando com calma essa parte, tá? Todos esses detalhes. Então, se você gostou desse tipo de ilustração, já corre para maratonar os vídeos do canal. Aí eu vou fazer a sobrancelha e como o homem normalmente não tem esse final tão retinho, eu deixei arredondado, selecionei tudo, apliquei o contorno de 300 e aí depois eu vou aplicar a cor. Também contornei um pouco ali a orelha. E fiz só 2 detalhes ali mais escuros para dar essa sensação que a orelha não ficar só um elemento aleatório no meio do rosto, né? Ele tá de lado, então tá um pouco no meio essa orelha. E aí agora eu vou aplicar a cor. Então eu peguei com base a cor de pele dele, escureci e apliquei transparência. Aí eu peguei com base o tom de pele, clareei e deixei a orelha ali. E peguei também com base o tom de pele e apliquei a cor mais escura para fazer esse efeito de luz e sombra que eu já fiz em mim. Achei que tinha ficado muito cabelo, botei mais transparência para ficar bem sutil, é só para dar um detalhe mesmo. Aí eu fiz esse outra parte aqui um pouco mais escura também, que eu achei que estava ficando meio estranho sem essa parte do pescoço, mas eu deixei tanta transparência que ficou bem sutil, mas esses detalhes fazem a diferença, tá? E aí eu deixei um pouco para dentro, porque como tá transparência, fica transparência sobre transparência, fica mais escuro. E aí, fui fazendo agora essa parte mais clara, da mesma forma que eu fiz no meu rosto. E aí, vou começar a fazer essas sombras. De longe, às vezes pode parecer que não faz diferença, mas fica mais legal. E aí, eu fui pro nariz. Então, contornei só esse ladinho. Como meu pai tá todo de perfil, eu não contornei ali o final do nariz igual eu fiz no meu. Eu fiz só essas partezinhas mais claras e mais escuras. E aí, essa partezinha mais clara e o meio ali também mais claro. O nariz do meu pai achei que ia ser difícil, mas até que foi mais fácil. E ele na bolinha, eu sempre tento fazer arredondado, tá? Pra dar a sensação que é a bolinha do nariz mesmo. E agora a parte mais difícil, a boca. Eu comecei ali pelos dentes, contornei tudo. E aí, mesma coisa, eu vou fazer os contornos e depois eu vou aplicar a cor. E aí eu fiz o lábio do meu pai. Como ele tá de lado, o lábio ele tinha que ficar um pouco pra fora do corpo. Depois eu vou ajustando isso também. E o lábio inferior. E aí depois eu faço um fundo meio de gengiva, meio de fundo da boca, tá? Então esses espaços aí eu vou colocar um fundo depois. Mas primeiro eu peguei toda essa parte de iluminação e sombra e depois eu fui colorir a boca. Boca de homem é um pouco mais difícil porque às vezes fica parecendo batom, mas aí vocês vão ver que eu peguei como base a cor de pele dele e fui escurecendo e deixando um pouco avermelhada, para também dar uma sensação de vida. Aí eu fui ajustando ali os pontinhos, tá? Pra ficar dentro ali do contorno do rosto. Os dentes vão ficar atrás da boca, então tudo bem, sai um pouco. E aí eu fiz esse elemento que também vai ficar atrás de tudo, que é o fundo da boca. E aí eu pego como base a cor da boca e escureço, tá? Achei que tinha ficado estranho, ajustei ali o dente, fui arrastando os pontos. E aí, fui ajustando a boca também, achei que tava meio estranho. A foto não tá com a qualidade muito boa, então realmente tem que ir fazendo uns testes. E aí eu vou sempre nesse processo de dar zoom, tira, ver a foto de base, não sei o quê.
Ó, aí eu puxei um pouco mais pra fora, pra não ficar uma boca muito retinha, né? O meu pai tem o lábio assim bem carnudo, bem marcado, então tem que ficar um pouco mais pra fora mesmo. E aí eu achei que tava muito avermelhado e tirei um pouco a saturação, pra não ficar tão batom, né? Aí eu agrupei ele inteiro pra ficar mais fácil. E agora eu vou fazer os ajustes finais. Aí eu achei que tava meio estranho, tentei ajustar ali o meu rosto, mas ficou pior. Então eu peguei aquela cor que eu tinha colocado mais clara e deixei mais escura. E aí eu fiquei satisfeita, gostei desse antes e depois. E aí agora eu vou fazer o fundo. Aí eu coloquei ali um retângulo de um tamanho legal, porque eu queria revelar, então achei que essa proporção ia ficar boa. E deixei um espaço também de respiro, caso não fosse certinho, tá? Aí eu fiz um círculo, porque eu amo fazer essa ideia de círculo na ilustração, vocês vão ver. Eu fiz várias opções de fundo, que eu gostei bastante, e fica de dica para vocês também, tá? Então, aí eu já apliquei umas cores, queria também continuar nessa vibe marrom. Fui duplicando e testando outros fundos, outros tamanhos. Coloquei ali uma planta que eu já tinha ilustrado. Aí eu dupliquei a planta ficar dos dois lados. Mas aí eu tava achando muito colorido, muito demais. E aí eu dupliquei. Isso aí é a ilustração, tá? Que eu peguei de base da planta. E aí eu deixei branco para ver se ficava legal. Tirei essa sombra e deixei um pouco de diminuir um pouquinho. Movi para não ficar um efeito tão espelhado. Enfim, fui nesse processo aí de tentar fazer um fundo que agradasse, que fosse legal, que fosse diferente. Aí eu tirei aqueles ali, aumentei, não voltei. Enfim, foi muito teste. Aí eu copiei, colei, deixei branco, igual aquela primeira opção que eu tinha gostado, mas aí fiquei na dúvida e deixei aquela menor. Tirei a sombra, diminuí. Aí achei que ficou meio anjo, aí parecia que a gente tinha morrido, achei meio estranho. Virei um pouquinho para não ficar tão asas certinhas. Mas no final, claro que eu gostei da minimalista só com o círculo mesmo, né? Mas fica aí algumas dicas de opção para vocês colocarem. E essas foram as opções. Me segue no Instagram, dá like no vídeo e vê os outros vídeos do canal. Beijo, gente. Espero que tenham gostado. E feliz Dia dos Pais. Assim, né? Já passou, mas que você curta muito com seu pai todos os dias.